Espaço Saúde Terapia, o lugar perfeito para cuidar da sua mente, corpo e bem-estar. Oferecemos atendimento especializado em aromaterapia, aromatouch, Zaito-Scan, hipnoterapia clínica, regressão emocional, terapia ocupacional e muito mais. Atendimento exclusivo e diferenciado para crianças, jovens e adultos. Sua jornada para uma vida mais equilibrada, saudável e próspera começa aqui. Olá, bem-vindos a mais um programa Saúde e Terapia. É um momento em que a gente tira da nossa experiência, né, Leandro? Somos terapeutas integrativos e temos muito contato com situações que no dia a dia podem parecer comuns, mas que em algum momento vão nos incomodar e vão diminuir nossa qualidade de vida. Então, nossa proposta aqui é trazer um pouco da nossa experiência, um pouco de informação para que você tenha uma qualidade de vida sempre melhor. E hoje a gente vai abordar um assunto muito gostoso, um tema que traz muito carinho. É um momento muito especial da vida da mulher. A gente vai falar sobre gestação, é isso? Isso, muito bem. Vamos falar sobre gestação, terapia perinatal, explicar um pouquinho o que é isso, né? Porque muitas pessoas acham, ou principalmente as mulheres, as famílias, quando vão engravidar, né, que basta ir no ginecologista. Mas é muito importante entender que a saúde mental da mulher, da família nesse momento é extremamente necessária e importante. Por quê? Porque tudo que a gestante ela está passando, vivendo, ela está transferindo para o bebê. Então, se ela está muito ansiosa, estressada nesse momento ou passando por algumas outras questões difíceis, infelizmente o bebezinho está sentindo isso também. Por isso é tão importante a gente falar nesse tema lindo, né, que é a gestação. A própria gestante vive um momento de tantas mudanças físicas, né, hormonais, sociais. Muitas vezes aquela gravidez é desejada, mas quando acontece é que cai a ficha de e aí? E como é que vai ser depois, né? Isso. E trabalho, as mulheres têm cada vez mais deixado para depois, quando estão estudando, quando estão construindo uma carreira, e isso tudo mexe muito com o emocional. De fato, o que você disse é importante. A família pode estar junto nessa caminhada, né? E o favorecido, no fim das contas, vai ser mesmo aquele serzinho novo que foi convidado a vir ao mundo, que, como a gente falou no programa passado, existem traumas que podem ser explicados, né, pela neurociência, como originários do período da gestação. Situações que a mãe viveu, né? Sim. Traumas que ela tenha vivenciado e por conta do envolvimento emocional que é estritamente, né, ali é muito ligado, vai refletir realmente num sentimento do bebê. Então, o que a gente pode dizer? Qual é o tipo de acompanhamento que as terapias integrativas que a gente pratica, a aromaterapia, no meu caso, com você a hipnoterapia clínica, o que a gente pode oferecer, né, de acompanhamento para que seja um momento maravilhoso na vida de todo mundo, da mãe, do bebê e da família? Esse é um tema que a gente fala sorrindo, né? Sim! Porque é um momento maravilhoso, inclusive para a gente fazer esse acompanhamento, porque não é e não deve ser um acompanhamento de dor, mas sim um acompanhamento de acompanhar e fazer com que essa gestante entenda que aquele momento é um momento único, maravilhoso, precioso e ela precisa se planejar para isso. Até porque os números mostram que 40% das gestantes, elas começam a ficar muito ansiosas, estressadas e muitas delas, no final da gestação, podem ter realmente um problema mais sério pós-parto, exatamente porque não se sentem preparadas para aquilo. Então, a preparação, como tudo na vida, esse é um momento extremamente importante, porque os hormônios é um momento onde os hormônios, e você fala muito bem disso, né? Eles estão mais aflorados, eles ficam mais, não só aflorados, mas confusos no organismo da mulher, né? E, então, antes da gente falar do tratamento, principalmente, a gente precisa fazer com que as pessoas, as gestantes e as famílias entendam que é um momento realmente muito importante para cuidar da saúde mental. E saber que os hormônios, toda essa mudança hormonal que está acontecendo dentro do organismo, ela precisa entender para poder cada vez ficar mais calma,
para que ela cada vez consiga conversar mais com o bebezinho, fazer com que ele entenda esse momento junto com ela, porque tá dentro, é um corpo só que está ali, mas são duas almas já, né? Então isso precisa ficar bem claro para quem se propõe a viver essa nova experiência tão incrível que é a maternidade. E dentro das terapias integrativas, dentro da hipnoterapia, a gente faz todo um acompanhamento, mas um planejamento também. Primeiro o plano de parto. Ela entender, quando a gente fala de plano de parto, parece que é um plano de saúde, né? Para ter o parto, e não é isso. É um acompanhamento. O plano de parto, dentro da hipnoterapia ou das terapias integrativas ligadas ao perinatal, ele faz de verdade um passo a passo, com perguntas e estratégias para que a mãe não só pense em comprar o melhor carrinho, o melhor berço, enfeitar o quarto, pintar o quarto, que é a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Mas não é isso. É como eu vou lidar com essa situação, me preparar para essa situação. E aí vem um trabalho muito incrível ligado à respiração consciente, vários tipos de exercícios respiratórios, quando você está mais ansiosa, quando você quer simplesmente relaxar, quando você quer conversar com o bebê, sentir realmente... E é tão incrível isso, Carla, que em alguns momentos você faz esse movimento e esse relaxamento, o bebê quase que te responde. Você percebe que ele se mexe mais. Sim, sim. A conexão é muito grande. A conexão, né? E a comunicação, ela está acontecendo de forma muito mais focada, eficiente, eficaz, porque você está se comunicando não só com o falar, mas você está se comunicando com todo o teu corpo. Perfeito. E é um movimento que pode, inclusive, começar antes mesmo. A gente sabe de situações de mulheres que não conseguem engravidar pela ansiedade de engravidar. Perfeito, perfeito. Então, é toda uma preparação. Saúde mental, saúde emocional é o caminho para a gente ter uma saúde física respondendo à altura, né? Então, você falou também o pós-parto. O pós-parto costuma, sim, ser um desafio por conta da revolução hormonal e por conta da surpresa, porque por mais que a gente se planeje, o bebezinho nem sempre responde, nem sempre dorme na hora que você quer, não é? E tem aquela história de a diarreia ou então o intestino preso. E muitas vezes a responsabilidade que a mãe, que o pai... Vamos falar do pai, porque aqui é uma história só, né? Sim. O pai também pode participar dessas terapias, deve participar desses encontros, a família de uma maneira geral, porque muda, uma criança que chega muda toda a realidade daquela família. E é comum, e é humano, e mais uma vez eu gosto sempre de deixar isso, quando a pessoa nos procura para uma terapia, não tem julgamento. Na verdade, a gente ajuda ela a enxergar que ela é um ser humano e que, como tantos outros, passam por isso, ao ponto da gente já ter instrumentos preparados, ferramentas preparadas para ajudar nesse momento. Isso. Então, aromaterapia, por exemplo, puxar a sardinha para minha, puxar a brasa para minha sardinha um pouquinho. O que existe de mal-estar físico, por exemplo, aqueles enjoos matinais, aquela dificuldade, aquilo deixa qualquer um completamente, né, acabada. A mulher fica acabada. A gente pode recomendar um óleo que ela possa inalar, não precisa ingerir, não tem nada de risco. Na inalação ela se sente melhor, então a vida dela é mais produtiva. Aquele trauma, aquele problema, os 3 primeiros meses, o enjoo, você já deu uma aliviada. Ela tem a mente liberada para pensar em outros movimentos, não é? Legal. Ansiedade, que é super normal, ansiedade dos primeiros meses, porque a gente sabe que tudo pode se ajustar nos 3 primeiros meses. A ansiedade do final, tá chegando o parto. A gente tem óleos como a lavanda que fazem aquele movimento de calma, de relaxamento, que pode ajudar, inclusive, numa das técnicas da hipnoterapia, que é a respiração. Né? A gente pode associar. Sim. E assim, Carla, é muito importante a gente falar sobre essas coisas, porque, por exemplo, existem muitas mães que não conseguem amamentar depois do nascimento da criança, né? A cobrança é tão grande, né? Exatamente. E não é que ela não tenha leite, é que ela bloqueou devido às emoções que ela está gerando para o corpo dela e para a mente. Isso é muito importante, porque a hipnoterapia, isso é um processo dentro da hipnoterapia que é muito poderoso. Em uma única sessão a gente faz com que essa mãe volte a amamentar com muita facilidade, porque o relaxamento é tão grande, o desbloqueio que a gente consegue fazer nesse momento. Tem paciente que sai do consultório já com leite jorrando. Delícia. Ali mesmo, porque... Nada como organizar a mente. A mente, é incrível isso, tá?
E uma outra questão são as mães que não conseguem engravidar, como você muito bem colocou no início da sua fala, que muitas vezes também pode ser bloqueios emocionais e nem sempre são coisas físicas. Porque a ansiedade de querer ter um filho e ver a dificuldade, muitas vezes por já ter perdido uma ou duas gestações. Então, tudo isso é muito importante. Não é só a questão física novamente. As pessoas precisam entender que a nossa mente manda em todo o restante. Sim. Então, é muito importante, a gente está falando, né, eu trouxe até números aqui, de 2,8 milhões de pessoas, de mulheres que engravidam por ano no Brasil, segundo o IBGE. E a gente está falando de uma dificuldade enorme de ter profissionais terapêuticos e psicólogos que entendem verdadeiramente sobre essa área, que estudam profundamente sobre essa questão. E nós temos dois aqui. É uma área que eu gosto muito. Eu já também. tive a oportunidade de fazer lives falando sobre os ciclos femininos, né? Essa área da saúde feminina é muito rica. As mulheres passam por fases, ciclos, né? A vida inteira. E cada um deles exige um olhar, exige um cuidado. Então eu me dediquei, inclusive, especificamente a falar sobre a gestação e o pós-parto, né? O puerpério, que também é um desafio muito grande. E que tá tudo bem se você está preparada para lidar, se você sabe o que possivelmente vai acontecer, você tem um respaldo muito maior e uma chance de passar por aquilo sem grandes problemas. Maravilha. Eu geralmente, quando sou procurado para um acompanhamento de uma gestante, geralmente esse acompanhamento começa depois dos 3 meses, né? Porque a gente já tem ali uma certa estabilidade e fica muito mais fácil a partir dali ter um controle emocional de tudo isso. Então, a partir desse momento, quantas sessões as pessoas perguntam? O ideal é que a pessoa venha uma vez por mês e não só até os 9 meses e até o nascimento, mas que a gente faça até uns 3 meses depois que o bebê veio. Porque é nesse momento... Já se adaptaram, né? Ajuda toda essa adaptação. Exatamente, é nesse momento que precisa mais dessa adaptação, como você muito bem colocou. O sim. bebê vai chorar, e por que ele está chorando tanto? Vai sentir cólica, não vai dormir direito? Quais são as rotinas mais importantes que a gente precisa fazer? E aí a gente está falando, não é do bebê, a gente está falando do ser humano. E a neurociência, de novo, traz para a gente, né, diversas rotinas importantes que a gente precisa manter para que esse sono seja muito bem resolvido para a criança, e não só para a criança, para os pais principalmente. Novamente, as exigências do mercado de trabalho também estão fazendo aquela mãe ter necessidade, muitas vezes, de voltar, né, se dedicar muito rápido para o momento lá profissional dela. E aí também vem o quê? A culpa, estou deixando o meu bebê, né, não estou dando atenção, não sou uma boa mãe. E tudo bem organizado, tudo com qualidade. O tempo de qualidade é mais importante do que larguei a minha carreira e agora estou por conta né, de uma vida que eu trouxe. A gente pode dar instrumentos, ferramentas, né, para que essa mãe faça uma boa transição e seja a boa mãe que ela com certeza está preparada para ser, principalmente quando ela vem trabalhando isso de uma maneira assim, consciente há tanto tempo. Isso. Às vezes até planejando antes de engravidar, né? Seria tão importante que a gente tivesse todo esse processo. Isso que eu mais prezo aqui, esse planejamento antes, né, de tudo, porque isso que você falou é estatístico, tá? Tem diversas estatísticas mostrando, quando você pergunta, você está desconfiada que está grávida, vai direto ao ginecologista ou vai fazer um exame de gravidez. Mas você se preparou para aquilo? A maioria das vezes não se preparou para aquilo. Mas aí tudo bem, veio, vamos amar e vamos cuidar da melhor forma possível. Mas a partir disso, você começou a cuidar realmente da tua mente, a trabalhar isso não só, porque a gente está falando muito da mulher, mas e o marido nessa história, né? E o companheiro nessa história, ele também tem que estar junto, porque ele precisa entender nesse momento o que a mulher está passando. E a terapia, na verdade, é claro que é focado nela, né? Porque as emoções, os sentimentos são mais nela, mas é muito importante que o pai entenda todo esse processo para que ele tenha empatia nesse momento, né? Porque foi uma escolha dos dois. Ou foi um acidente dos dois. Exatamente. Independente. A responsabilidade de resolver essa situação, né?
E porque, como você disse, a gente fala disso sorrindo, porque é uma vida que chegou ao mundo, né? É maravilhoso. Então não importa qual o gatilho, né, que detonou por acidente ou por planejado, mas é melhor para todo mundo, né? Quando todo mundo que está envolvido nesse maravilhoso acontecimento, nesse milagre que é a vida, né? E a gente entenda que coisas pequenas podem ser ajustadas para que essa vida seja melhor para todo mundo, venha contribuir de fato para a felicidade geral, que é o que a gente busca. E assim, Carla, uma coisa que assim, a gente está falando e a gente fica sorrindo, mas a gente também precisa falar de quando isso não acontece, quando isso não é tratado, quando isso não é feito... Nem percebido, né? Nem considerado. Isso, nem considerado, muito bem. É muito importante porque eu falei logo no início desse programa sobre as questões do que o sentimento da mãe está passando para a criança. Exato. Mas a gente tem muitos problemas psicológicos hoje de jovens, adultos ou de crianças que já nascem com isso porque trouxe da mãe esse problema. Trouxe do momento, do ambiente que a mãe estava vivendo. E dentro da hipnoterapia isso é muito comum, né? A gente vê isso o tempo todo, inclusive a gente conversa sobre isso aqui para troca, né, da experiência e de ajuda do paciente, quando muitas vezes a gente faz uma regressão, uma hipnoterapia e aquela pessoa vai para dentro da barriga da mãe. E aí o que você está sentindo aí dentro? Aí vem a angústia, vem a tristeza, vem a confusão, porque ele está percebendo a briga do casal, ele está percebendo o distanciamento do pai, porque não quer ter aquela responsabilidade. Sim. E tudo isso é um controle emocional que a mãe precisa aprender a ter. Né? Por mais difícil que seja aquilo, aquele sofrimento dela está sendo diretamente conectado com o bebê. E é muito importante que ela tenha essa consciência, que as pessoas, que a família, que a mulher e que o parceiro, mas toda a família tenha consciência de que esse é um momento que a gente precisa de paz, esse é um momento que a gente precisa de planejamento para que aquela família tenha de verdade prosperidade com aquela nova vida que está chegando. É isso. E como as terapias integrativas ajudam, não é? Porque a gente não está ali prescrevendo um remédio, né? A gente não está ali interferindo com um movimento natural da vida, a gente está ali dando um suporte para que a própria natureza faça o seu trabalho. E é muito lindo, muito lindo. E o que acontece quando a gente não dá atenção, ou seja, quando uma mulher não se permite sentir e pedir ajuda, é que todo mundo vai ter um momento muito mais difícil, um sofrimento muito maior, porque os desafios virão, né? Não adianta uma pessoa que está querendo ter um filho, achar que nunca vai ficar uma noite sem dormir, nunca vai ter um nenenzinho com o nariz escorrendo todo entupidinho. Sim. Faz parte da vida, faz parte da situação. Quando você está preparado para lidar com aquilo, você leva, então, uma vida muito mais produtiva, uma família muito mais realizada, muito mais organizada e trazendo mais paz, mais qualidade de vida, que é o que a gente busca ajudar as pessoas a conquistarem aqui no nosso espaço. E a pessoa precisa entender, a família precisa entender que isso é um investimento. Perfeito. É um investimento para a família. Pois é. Isso é um investimento para a mãe, isso é um investimento para o maior amor, né, que é o bebê, para aquele presente que está chegando. A terapia integrativa, a terapia perinatal é um grande presente que ela pode se dar. Talvez o maior presente que ela possa lhe dar. Por quê? Porque ela está dando um presente para aquela vida que vai nascer e vai nascer próspera. Isso. Não vai nascer cheio de traumas, não vai nascer com problemas, com conflitos emocionais, porque trouxe isso da mãe. Então, cada vez mais, entenda que quanto mais você se organiza pelo lado de dentro, mas a vida se organiza pelo lado de fora. Nossa, essa frase é muito linda. E realmente é o que a gente propõe para você, que você busque ajuda sempre que for preciso, que você que entenda que isso é normal do ser humano, mas que existe condição da gente ajudar. Tá? Então a gente está aqui de braços abertos, o nosso Espaço Saúde Terapia, que você encontra no Instagram como @saúde-terapia-clínica, e várias dicas lá para tornar a sua vida ainda melhor. Até a próxima, um grande abraço. Espaço Saúde Terapia, o lugar perfeito para cuidar da sua mente, corpo e bem-estar. Oferecemos atendimento especializado em aromaterapia, aromatouch,
Zaito Scan, hipnoterapia clínica, regressão emocional, terapia ocupacional e muito mais. Atendimento exclusivo e diferenciado para crianças, jovens e adultos. Sua jornada para uma vida mais equilibrada, saudável e próspera começa aqui.